Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Adbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Urupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalupatarubhyascha Kripa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribhajikacharya Ashtotara Sata Srimada Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todo o Shri Rupanova Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 15. Então, continuando a conversa entre Brajanata e Babaji Maharaj. Babaji Maharaj estava explicando sobre, explicando sobre Jiva Tattva. Ele estava explicando como a Jiva, apesar dela ser também, vamos dizer, uma manifestação divina de Brahman, ela está sujeita à influência de Maya, enquanto que o próprio Brahman não. Tá? Então, ele cita dois versos, né, do Vedanta Sutra, Jagat Vipyara Varjam Prakaranasana Nihitat Tattva. A criação, manutenção e controle de todo o mundo transcendental e material são trabalho apenas de Brahma, de ninguém mais. Exceto por essas atividades, né, em relação ao Chit e o mundo, os mundos Chit e Achit, todas as demais atividades são possíveis para as divas. Tá? Então, os Shrutis também declaram Jato va imani bhutani jayante. Ele é aquele através do qual todas as divas são criadas e mantidas, e dentro do qual elas entram e se tornam imanifestas durante o momento da aniquilação. Aqui é quando elas entram no corpo de Mahavishnu. Muito bem. Então, ele diz, essas declarações elas foram feitas apenas em relação a Brahma e não podem ser aplicadas a Jiva, né, por nenhum tipo de manipulação, porque não existe nenhuma referência
as divas liberadas aqui. Os Shastras declaram que é apenas Bhagavan e não a alma liberada que executa atividades de criação, manutenção e aniquilação. Podemos supor que a diva também possa executar essas atividades, mas isso trará uma dúvida filosófica de que muitos Ishwaras, né, seria um problema. Então nós lemos na última aula exatamente isso, né, que muitas divas seriam um problema. Muitos Ishwaras, né? Você não pode ter vários controladores supremos, você tem que ter apenas um. Senão haverá conflito entre eles. Né? Quem vai controlar? O desejo de quem vai prevalecer? Então tem que haver um só, apenas um desejo que prevalece. Do contrário, seria uma coisa completamente descontrolada e desgovernada. Já imaginaram vários Krishnas fazendo uma assembleia, votando, decidindo sobre qual decisão tomar? Aí um dos Krishnas pede vista, aí adia, né, aquele julgamento. E como é que fica? Não tem criação, simplesmente nada acontece. Né? Daí você fala, não, mas eles podem dividir as tarefas e podem cada um fazer uma parte, ficar responsável por uma parte, sim, mas quem é que vai decidir sobre qual parte cada um deles ficaria responsável? Né? E se dois quisessem a mesma parte, como é que fica? Então, simplesmente, essa ideia de que a diva é Ishvara, é igual a Ishvara, isso é uma inviabilidade de todo o processo e da própria existência de Ishvara. Tá? Agora, no sânscrito você tem a palavra Ishvara, que significa controlador, e você tem a palavra Paramishvara, ou Parameshvara, que significa o controlador supremo. O que isso significa? Significa que se a palavra permite o uso de um sufixo superlativo, no caso param, que é supremo, significa que para ser um Ishvara, né, muitas entidades podem ser Ishvara. Os semideuses eles são Ishvara, por exemplo. Eles controlam as suas determinadas funções, mas que foram definidas pelo próprio Krishna, que é o Parameshvara. Então, Parameshvara é o topo da hierarquia. Então, ninguém pode se tornar um Parameshvara, ninguém pode ser Parameshvara ao mesmo tempo que Krishna, né? E só existe um. Então, por essa razão é que nós jamais podemos afirmar que Diva é Brahma, porque Brahma é Ishvara. Então, esse é um outro argumento para dizer que a Diva não é Brahma, né? Porque a função de Brahma é ser Parameshvara, né? Para Brahma, Parameshvara, para Tattva, para Matma. Tá certo? Muito bem. Então, Brajanata pergunta: se alguém puder apenas provar a diferença eterna entre Ishvara e Diva, como ele poderia aceitar a unidade? Outro ponto é, se existe a unidade, nós aceitamos o estado de fusão nesse Ishvara? E o Babaji diz, claro que não. A Diva não é uma com Krishna em estágio algum, em momento algum. Na pergunta do próprio Brajanata, ele já colocou a sua posição no sentido de que ele já tinha entendido, né? Ele quis apenas confirmar, né? Mas a pergunta dele já é quase que uma afirmação, no sentido de que não tem como você aceitar a unidade entre a Diva, né? Principalmente em relação à questão do fundir-se nesse Brahma. Né? Então, Brajanata faz uma outra pergunta. Então, por que você disse sobre Achintya Beda Beda Tattva, a inconcebível semelhança e diferença, né? ou unidade e diferença? Né? No caso aqui, Beda significa que não há, Abeda significa que não há, né? Diferença, né? Ou seja, há uma unidade plena.
Agora o Babaji vai dar aquela resposta clássica, né? Pela perspectiva de qualidade, né, do Chit Dharma, existe uma unidade entre Krishna e as divas, existe algo comum, mas pela perspectiva de quantidade, de sua natureza essencial e personalidades individuais, né, existe uma diferença eterna entre eles. Apesar desta eterna unidade, ela é a percepção da diferença que é eternamente proeminente. Embora o Abheda Swarupa não é um fato consumado, não há qualquer indicação de que, em qualquer estágio, ele tenha uma existência independente. A diva tem uma existência independente. Ao contrário, a diva é uma manifestação de Nitya Bheda, ou seja, da diferença eterna, que está sempre presente e sempre proeminente. Ou seja, apesar de haver um aspecto de semelhança, unidade, no caso, unidade no sentido de ser Satchitananda, a diferença, o aspecto de Bheda, de diferença, ele prevalece. Ele prevalece. Tá? Então é a unidade a partir da diferença. É a semelhança a partir da diferença, não ao contrário. A semelhança está subordinada à diferença. Então, primeiro vem a diferença, depois vem a semelhança. Eu espero que tenha ficado claro. Ou seja, primeiro a diva é uma entidade separada de Krishna. Depois, ela é uma diva que se assemelha a Krishna. Tá? Por exemplo, Srimati Radhika. Exatamente o oposto. Ela é uma personalidade que é exatamente igual a Krishna, mas que na sequência é diferente de Krishna. Por quê? Para ela, o que prevalece é a semelhança, é a unidade. Ela e Krishna são não diferentes. Depois vem a questão dela ser diferente, porque de fato ela é também diferente de Krishna. Ela é igual e diferente ao mesmo tempo. Então, ser igual, né, para ela é primário, é fundamental. Ou seja, é a partir da unidade que depois gera a diferença. Com as divas, não. É o contrário. Primeiro é a partir da diferença que gera... Perdão, é a partir da diferença que gera a igualdade. Tá bom? Espero que tenha ficado claro isso. Muito bem, vamos dar sequência aqui. Em outras palavras, onde a diferença eterna e a unidade eterna estão presentes simultaneamente, a percepção de diferença é mais forte. Por exemplo, podemos dizer que o dono de uma casa é chamado Devadatta. É o dono de uma casa, o nome dele é Devadatta. Sua casa é simultaneamente a Devadatta, ou seja, independente do Devadatta, e ao mesmo tempo Sa Devadatta, identificada com Devadatta. Ou seja, a casa é dele, a identidade da casa está atrelada àquela pessoa, mas, no entanto, eles não são a mesma entidade. Casa é casa, Devadatta é Devadatta. Muito embora, sobre os pontos de vista que devem ser considerados independentes, a casa possa ser considerada independente de Devadatta, ainda assim, sua característica específica é de ser identificada com o Devadatta existe eternamente. Aquela casa ela tem um propósito, ela foi criada por Devadatta, ela serve a Devadatta, ela foi toda desenhada com o desejo de Devadatta, né? Ela foi feita por e para Devadatta. Da mesma forma, Krishna também nos fez assim. Então, dessa maneira, nós somos o quê? Iguais a Krishna nesse sentido. Nós somos o resultado, né, do seu desejo, da sua, enfim, da sua criação. Né? Então,
Deixa eu te dar algum outro exemplo do mundo material. O éter é um elemento material. E existe também uma base para a sua própria existência. Mas, muito embora esta base esteja presente, apenas o céu está de fato visível. Similarmente, mesmo dentro da não diferença dessa existência, né, existe uma diferença distinta, né, que é eterna, que também é real e é encontrada, né? E é por isso que essa diferença eterna é apenas uma característica definitiva, né? É apenas a única característica definitiva da realidade essencial. O que ele quis dizer? O elemento éter forma o céu, mas você não vê o elemento éter, você vê o céu. Muito embora céu e elemento éter sejam feitos da mesma coisa, um é diferente do outro. Tá? Mais ou menos esse é o exemplo. Então, Prajanata diz, por favor, me explique a natureza da diva um pouco mais claramente. Babaji diz, a diva ela tem uma consciência atômica, ela é uma consciência atômica e é dotada com a qualidade de conhecimento e é descrita pela palavra aham, ou seja, eu. Ele é o desfrutador, o pensador e aquele que compreende, ou seja, aquele que tem consciência. Né? A diva tem uma forma eterna que é muito sutil. Assim como diferentes partes de um corpo grosseiro, como pernas, mãos, nariz, olhos, né, se combinam para manifestar uma beleza, uma forma bela, quando estabelecida sob a perspectiva, né, sobre tal perspectiva, da mesma maneira, um corpo espiritual atômico muito bonito, né, está manifesto, né, na diva. E ele é composto de várias partes espirituais. No entanto, quando a diva está envolvida por Maya, esta forma espiritual está encoberta pelos dois corpos materiais. Um desses corpos é chamado de corpo sutil, Linga Sharir, e o outro chamado de corpo grosseiro, Stula Sharir. O corpo sutil, que é o primeiro a encobrir esta entidade espiritual atômica da alma, o corpo espiritual da alma, ele é inevitável, apariharya. Desde o começo do condicionamento da diva até o fim da sua liberação, este corpo sutil ficará junto com ela. Quando a diva transmigra de um corpo para o outro, o corpo grosseiro muda, mas o corpo sutil não, ele permanece. A diva, quando deixa o seu corpo grosseiro, o corpo sutil carrega todos os seus karmas e desejos para o próximo corpo. A diva, ela muda de corpo grosseiro, transmigra, né, através da ciência dos 5 fogos, chamada de Panchagni, que é descrita nos Vedas. Então, a transmigração da alma, né, esse processo ele é descrito como um processo chamado de Panchagni, né, dos 5 fogos. O sistema de Panchagni se refere ao quê? É o fogo funeral, né, o fogo da digestão, e as chuvas. Primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais respeitosas
Então, as divas condicionadas em um novo corpo, né, são resultado das influências dos nascimentos anteriores. E a sua natureza determina o varna na qual ela deve nascer. Após entrar no varnashrama, a diva então começa a fazer novamente o seu karma. E quando ela morre, ela repete o mesmo processo. A primeira cobertura, né, da forma espiritual eterna é o corpo sutil e o segundo é o corpo grosseiro. Qual é a diferença entre o corpo espiritual, né, e o corpo sutil? Agora ele vai analisar corpo espiritual e corpo sutil. Então Babaji Maharaj ele já disse que a alma ela é um corpo espiritual. Não é que ela tem. A alma é um corpo espiritual. A alma tem cabeça, braços, pernas, tronco, etc. Mas ela possui, enquanto encarnada, um corpo sutil e um corpo grosseiro. Tá? Mas ela em si já é o quê? Satchidananda Vigraha. Ela já é uma forma, Vigraha. Ela já tem um corpo, uma forma que é feita de Satchitananda. Tá? Então agora ele vai fazer essa análise a partir da pergunta de Brajanata. Babaji Maharaj diz: o corpo eterno é o corpo verdadeiro, original. E ele é atômico, espiritual e puro, né, sem defeitos. Este é o objeto real do ego, ou seja, o verdadeiro eu. O corpo sutil ele surge do contato com a matéria e consiste de 3 transformações, chamadas de mente, inteligência e ego. Brajanata então pergunta: seria então a mente, a inteligência e o ego entes materiais? Se são, como eles podem ter as qualidades de conhecimento e atividade? Babaji responde, com o verso do Bhagavad Gita: Bhumira purnalo vayukam mano buddhirevacha ahankara ityam mebhina prakritirashtada. É o 7.4, 5 e 6. Agora eu li só o 4, mas tem o 5 e o 6. Ele diz: a minha apara, separada em 8 partes, ou Maya Prakriti, consiste de 5 elementos materiais: terra, água, fogo, ar e éter. E de 3 elementos sutis: mente, inteligência e falso ego. Essa é a composição de Maya Prakriti. Então ele diz: ó poderoso Arjuna, eu tenho uma Tatastha Prakriti, que também é chamada de Para Prakriti, ou natureza superior. Esta Prakriti é a forma da consciência das divas. Todas as divas que se manifestaram desta Para Prakriti fazem com que o mundo material tenha consciência. A Diva Shakti é chamada Tatastha porque ela é capaz de acessar ambos os mundos. O mundo espiritual, que se manifesta da minha Antaranga Shakti, e o mundo material, que se manifesta da minha Bahiranga Shakti. Considerando que todas as entidades vivas criadas são manifestadas desses 2 tipos de Prakriti, você deve saber que eu, Bhagavan, sou, então, a causa original e única da criação e destruição de todos os mundos, das entidades móveis e inertes. Esses versos do Bhagavad Gita descrevem os 2 tipos de Prakriti de Bhagavan. Uma é chamada Paraprakriti, que é a energia superior, e a outra é Aparaprakriti, a energia inferior. Elas, então, são também conhecidas como Diva Shakti e Maya Shakti, respectivamente.
Maya Shakti é Aparaprakriti, ela é inferior. Jiva Shakti é Paraprakriti. A Jiva Shakti é chamada de Parashakti ou Shrestha Shakti, uma Shakti superior, porque ela é cheia, ela é dotada, né, de partículas espirituais atômicas. A Maya Shakti é chamada de Apara, inferior, porque ela é material e imóvel, inerte, ou seja, sem consciência, Jara. A Jiva é uma entidade completamente separada de Apara Shakti, a qual contém esses oito elementos, né, os 5 grosseiros e os 3 sutis. Esses últimos 3 elementos materiais são especiais. O aspecto de conhecimento que está visível neles é material e não espiritual. A mente cria um mundo falso através, baseando, né, o seu conhecimento nos objetos dos sentidos, nas imagens, né, e influências na qual elas se absorvem, né, dos objetos grosseiros dentro do mundo material. Este processo tem a sua raiz no mundo material, não no espiritual. A faculdade de depender deste conhecimento, né, e discriminar entre real e irreal é chamada de buddhi, ou seja, inteligência. Aquela pessoa que é capaz de discernir entre o certo e o errado, o real e o irreal, é chamada de buddhiman, inteligente. O ego, ou o sentido do eu, né, do eu sou, que é produzido pela aceitação do conhecimento, que é também material, não é espiritual. Essas 3 faculdades juntas manifestam a segunda forma da Jiva, a qual atua com a conexão entre a Jiva e a matéria, e é chamada de corpo sutil, Linga Sharira. Enquanto o ego das Jivas condicionadas, com seu corpo sutil, se torna mais forte, ele encobre o ego da sua forma eterna. O ego, da sua natureza eterna em relação com o sol espiritual, o Krishna, né, é o quê? O ego puro e eterno. E esse mesmo ego se manifesta novamente no entanto, enquanto esse corpo eterno permanece encoberto pelo corpo sutil, a concepção material, Jara Abhimana, que surge do corpo grosseiro e sutil, permanece mais forte. E, consequentemente, a Abhimana da relação com o espírito está praticamente ausente. O que significa isso? A alma já tem o seu Abhimana eterno, né, o seu eu sou eterno, as suas características todas, os seus desejos, né, a sua relação com Krishna, tudo já está eternamente manifestado. Só que enquanto estiver encoberto pelo corpo grosseiro e sutil, ela não conseguirá acessar essa identidade. Né? Ela simplesmente irá o quê? Se identificar com o ego material, né? Que é parte do corpo sutil. A Linga Sharira, corpo sutil, é muito fino, muito tênue. Então, as funções do corpo grosseiro, né, encobrem ela. Assim, a identificação com casta, nascimento e outras coisas do corpo grosseiro surgem, né, em relação ao corpo sutil, porque esse está encoberto pelo corpo grosseiro, ou seja, o corpo grosseiro encobre o corpo sutil, que por sua vez encobre a alma. A ordem é essa. As camadas são dessa maneira. Embora os 3 elementos, mente, inteligência e ego, sejam materiais, o Abhimana
do conhecimento é inerente a eles, porque eles são uma transformação das funções da alma, Atma Vritti. Ok? Então a gente vai encerrar por aqui hoje, vamos dar sequência na próxima aula. Bom dia a todos, Hare Krishna. Vanchakalpatarvyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah.